há locais famosos por os seus portais que por lá se abrem para uma outra dimensão. O que acontece quando um portal se abre? Que efeitos pode provocar? O que atravessa esses portais? Que caminhos surgem e para onde vão? Estas são perguntas para as quais ninguém parece ter a resposta. Mas antes, peço-vos para subscreverem o canal se ainda não fizeram. Cliquem no sino e selecionem todas as notificações. Desta forma, não perdem nenhum vídeo. E claro, deixem um like. E vamos então conhecer o portal da cidade do ano 3000. A mítica Amazónia parece ser um desses locais onde portais se abrem para uma outra dimensão. Um verde e vasto mundo de águas e florestas, onde as imensas copas de árvores escondem o nascimento, reprodução e morte de mais de um terço das espécies que vivem sobre a Terra. A Bacia Amazónica é a maior bacia hidrográfica do mundo, cobre cerca de 6 milhões de quilómetros quadrados e tem mais de 1.100 afluentes, o seu principal, o Rio Amazonas. O Rio Amazonas corta a região para desaguar no Oceano Atlântico, lançando ao mar cerca de 175 milhões de litros de água a cada segundo. Abrange 9 países: o Brasil, a Bolívia, a Colômbia, o Equador, o Guiana, a Guiana Francesa, o Peru, o Suriname e a Venezuela, com uma área aproximadamente de 6,9 milhões de quilómetros, tendo o Brasil 4.196 milhões de quilómetros de floresta amazónica. Numa região remota desta magnífica floresta, existe uma área onde um facto misterioso intriga os pilotos de aviões e helicópteros que por aí circulam. Aqueles que voam sobre a misteriosa e densa floresta amazónica sabem que o triângulo formado pela região entre Santarém, Manaus e Porto Velho é famosa por a aparição de uma gigantesca e fantástica cidade. Uma cidade apelidada pelos pilotos como a cidade de Buck Rogers ou ainda a cidade do ano 3000. Esta cidade assombrosa possui edificações cilíndricas e outras em formas de cúpulas com estranhas vias de acesso formadas em espirais. Um dos pilotos, que diz que a avistou, diz que é qualquer coisa de se perder o fôlego. Diz mesmo que até os mais custosos filmes de ficção científica parecem meros desenhos animados diante daquela cidade maravilhosa. Estes pilotos de aviões e helicópteros que servem à garimpagem e a outras explorações dizem que é uma cidade verdadeiramente do futuro. Muitos deles ficam sem palavras para a descrever. Outros dizem que é uma cidade coberta de pirâmides reluzentes, imensas torres e enormes edifícios em forma de cúpulas ou domos. Essa impressionante visão, vinda do passado ou quem sabe do futuro, é uma miragem diabólica e costuma surgir repentinamente no campo visual dos atónitos pilotos. Como se isso não bastasse, é como uma armadilha sinistra e mortal, pois apresenta uma enorme pista longitudinal que parece convidar os pilotos para uma aterragem. Praticamente todos eles concordam que é uma coisa do futuro. Alguns dizem mesmo que não existem palavras no nosso vocabulário para que a possam descrever. São às centenas os pilotos que a viram, e a visão é absolutamente idêntica em todos eles. Mencionam que já tentaram tornar esta informação oficial, mas os responsáveis varrem o assunto para debaixo do tapete. No entanto, este é um tema de conversa bastante comum entre os pilotos que operam nesta região. Alguns pilotos dizem mesmo que houve alguns deles que resolveram aceitar o desafio proposto pela enigmática cidade. Ao avistar a estranha metrópole e a sua imensa pista longitudinal, iniciaram um procedimento de pouso e prepararam-se para aterrar. E foi por muito pouco que estes pilotos não se despenharam. Por pouco não embateram nas imensas copas das árvores, já que quando acionaram os flaps para finalizar o pouso, o avião começou a descer. A imagem daquela imensa cidade, com a pista de aterragem, desapareceu repentinamente e o trem de aterragem chegou mesmo a roçar levemente o topo de diversas árvores. Era como se aquela cidade fantástica nunca tivesse estado naquele local. Por pouco não tiveram um acidente gravíssimo. Estes pilotos apenas escaparam devido à sua grande perícia. Outros fatos intrigantes que ocorrem na mesma região
e que muitos acham que estará ligado com esta cidade do ano 3000 é o fenómeno dos objetos voadores não identificados, fenómenos que abundam por esta área. Alguns deles são mesmo fotografados pelos pilotos dos aviões envolvidos. Esses testemunhos dos pilotos são altamente relevantes devido à sua competência, experiência de voo e credibilidade junto às empresas em que trabalham. A região deste triângulo amazónico é conhecido no meio dos aviadores como um local bastante famoso, onde ocorrem frequentes observações de OVNIs. Por exemplo, as autoridades brasileiras de aviação estão a investigar relatos de luzes brilhantes, supostamente de objetos voadores não identificados, objetos observados nessa região da floresta amazónica que ocorreu junto a Manaus. Um porta-voz do aeroporto disse que não era apropriado que o aeroporto comentasse o assunto, já que há uma investigação das autoridades em andamento. As informações divulgadas depois contam que na madrugada de uma sexta-feira de junho de 2017, um piloto de uma companhia aérea que faz aquela rota pediu auxílio ao controle de tráfego aéreo da cidade. Ele queria saber se havia exercícios militares a serem feitos na região em que ele sobrevoava. O piloto avistou algo brilhante a mover-se muito rapidamente. O controlador de voo disse que não havia qualquer exercício do tipo a ocorrer. O piloto disse que o objeto não identificado tinha agora aparecido repentinamente à esquerda do seu avião. O piloto disse que apareceu de surpresa, sem que ele tivesse dado conta. Teve então de fazer uma manobra mais abruptamente para desviar o avião para sul e assim evitar uma colisão. Imaginando o que poderia ser, ele não descartou a hipótese de ter sido uma forma de ataque, mas reportou logo de seguida que o OVNI não parecia estar em trajetória de perseguição. Reportou mesmo que o objeto tinha inclusivamente se afastado. Outro dos casos aconteceu recentemente. O piloto do voo da Varig 9063 consultou o Centro de Controlo Aéreo de Manaus. O piloto reportou um objeto não identificado que voava à direita do seu avião. Ele dizia: "Ele está aqui, está parado agora. Ele está acompanhando o avião. Está parado aparentemente. Na subida ele estava vermelho, todo vermelho. Aí foi mudando para branco, vermelho, branco e vermelho. E agora ficou todo branco, entendeste?" Os aviadores, sejam eles civis ou militares, não gostam de reportar este tipo de avistamento, embora sejam instruídos pelo controle de tráfego aéreo para o fazerem. Alguém na base responde de forma bem-humorada: "É Colorado?" Esta é uma referência ao Internacional, um clube de futebol que usa o uniforme branco e vermelho. O objeto continua a acompanhar o avião da Varig e o piloto parece arrependido de ter relatado o ocorrido, pois ele responde: "Afirmativo, pode ser um monte de coisas, pode ser um planeta, uma estrela ou qualquer outra coisa", mas o relato viria a ser confirmado pelo voo da Varig 8630, que cerca de uma hora depois também informou o controle aéreo de Manaus sobre o avistamento. Haverá alguma relação entre os OVNIs avistados nesta região com a aparição da misteriosa cidade do futuro, ou serão factos independentes? O que seria afinal essa misteriosa cidade espectro que surge e desaparece sem deixar rastros? Será apenas uma estranha miragem, mas neste caso refletida a partir de onde? Será uma distorção do tempo-espaço, mostrando cenas do passado ou talvez do futuro? Será uma engenhosa armadilha dimensional destinada a capturar os nossos aviões? Existirá realmente e será provida de um sofisticado equipamento de camuflagem, um equipamento que servirá para afastar ou até mesmo liquidar os possíveis visitantes que estarão prestes a descobri-la? Será que existe mesmo um portal interdimensional que ocasionalmente se abre, fazendo a ligação do nosso mundo com o de outra dimensão? E será que nesse momento as pessoas que o avistam conseguirão entrar em contacto com esse estranho mundo? Muitas perguntas para poucas respostas. Quem sabe um dia conseguiremos descobrir o que há por trás destes fantásticos mistérios. E chegamos assim ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado.
O que é que vocês acham que acontece nesta fantástica selva amazónica? Será mesmo um portal interdimensional? Será uma visão do passado ou do futuro? Será algo relacionado com estes objetos voadores não identificados? O que é que vocês acham? Digam-me nos comentários. E nunca é demais pedir-vos para subscreverem o canal se ainda não o fizeram. Cliquem também no sino e escolham todas as notificações. Desta forma, não perdem os novos vídeos. Se gostaram do vídeo, deixem um like. E pessoal, até ao próximo vídeo.